A aula de hoje é sobre fatos contábeis e fórmulas de lançamentos. Nós temos 5 fatos contábeis. O primeiro tipo de fato nós chamamos de fatos permutativos. Nos fatos permutativos não existe alteração no total do patrimônio líquido. Nós mexemos com contas patrimoniais, podem ser movimentos do ativo com o ativo, do ativo com o passivo, do patrimônio líquido com o próprio patrimônio líquido. Mas o total do patrimônio líquido nunca vai se alterar. O segundo tipo de fato nós chamamos de modificativos diminutivos. É quando eu reconheço uma despesa. Todas as vezes que eu reconheço uma despesa, haverá uma diminuição no patrimônio líquido. É daí que vem o nome modificativo diminutivo. O reconhecimento de uma despesa não significa o pagamento dela. É apenas o lançamento de que aquela despesa é referente àquele mês. O terceiro tipo de fato nós chamamos de modificativos aumentativos. Os fatos modificativos aumentativos representam o reconhecimento da receita. Quando eu reconheço uma receita, o patrimônio líquido aumenta. Todas as vezes que eu reconheço uma receita, não significa que eu recebi essa receita, tá certo? Na contabilidade, reconhecer uma receita é mostrar que ela é daquele mês. Então, a receita foi reconhecida naquele mês. Contabilmente falando, haverá um lucro, e esse lucro aumentará o meu patrimônio líquido. Ainda temos os fatos mistos diminutivos. Um fato misto diminutivo vai misturar uma permuta junto com uma perda. Então haverá uma troca de patrimônio e nessa troca de patrimônio ocorrerá uma perda. Por exemplo, a empresa pagou uma duplicata e no pagamento dessa duplicata ela pagou juros. Então houve a perda, ok? E em último, nós temos os fatos mistos aumentativos. Todo fato misto aumentativo ocorrerá uma permuta junto com um ganho. Por exemplo, a empresa pagou uma duplicata, mas ela ganhou um desconto. Então, o pagamento da duplicata gerou a permuta, é a troca do dinheiro pela duplicata. Mas o desconto que ela ganhou gerou o aumento no patrimônio líquido. É daí que vem o nome misto aumentativo. Nós não podemos confundir os fatos contábeis com as fórmulas de lançamentos. Existem 4 fórmulas de lançamentos. Elas servem apenas para mostrar a quantidade de contas utilizadas em cada fato. Nós temos um lançamento de primeira fórmula, onde eu utilizo apenas uma conta debitada e uma conta creditada. Temos um lançamento de segunda fórmula, onde eu tenho uma conta debitada e 2 ou mais contas creditadas. No lançamento de terceira fórmula, eu tenho 2 ou mais contas debitadas e apenas uma conta creditada. E por último, no lançamento de quarta fórmula, onde envolve várias contas debitadas, 2 ou mais, e várias contas creditadas, 2 ou mais. Então estas são as fórmulas de lançamentos. Nós teremos agora alguns exemplos para identificar fatos contábeis e fórmulas de lançamento. O primeiro exemplo é uma compra de mercadoria. Nisso envolve apenas 2 contas. Uma conta debitada, mercadorias, e uma conta creditada, que pode ser um caixa ou duplicatas a pagar. Então, nesse caso, é um lançamento de primeira fórmula e é um fato permutativo. Afinal, são apenas contas patrimoniais. Não afetou o total do meu patrimônio líquido. No segundo caso, eu tenho uma venda de mercadorias. Para a contabilidade, uma venda é o reconhecimento de uma receita. Então, o contador debitou caixa ou duplicatas a receber e creditou receita de vendas. Nesse caso, é o reconhecimento de uma receita. Então, nesse exemplo, eu tenho um fato contábil modificativo aumentativo, já que eu estou reconhecendo a receita, e tenho uma fórmula de primeiro grau, ou seja, primeira fórmula, um débito e um crédito. No terceiro exemplo, eu tenho uma devolução de vendas de mercadoria. Eu não posso visualizar o que aconteceu no estoque. Para a contabilidade, se a venda é uma receita, a devolução de venda é o estorno dessa receita. A gente fala que é uma dedução da venda. Se é uma dedução da venda, vai ser o inverso do raciocínio. Se a venda de mercadoria foi modificativo aumentativo, a devolução da venda será modificativo diminutivo. E eu usei novamente 2 contas. Primeira fórmula novamente, uma conta debitada,
devolução de vendas, que é dedução das minhas vendas, e uma conta creditada, que pode ser um caixa ou duplicatas a receber, depende como foi feita essa venda na época. O quarto lançamento, nós temos contabilização dos salários para pagar no mês seguinte. Entendendo bem o regime de competência. Se o salário é desse mês, eu reconheço a despesa nesse mês. Então eu já reconheci a despesa, salários, mas eu vou pagar no mês seguinte, não mexeu no meu caixa, então eu adquiri uma obrigação, salários a pagar. Nesse caso eu tenho um fato modificativo diminutivo, é o reconhecimento da despesa. E eu tenho apenas uma fórmula de primeira, certo? Um débito e um crédito. Quinto exemplo, pagamento de duplicatas com juros. Nesse caso, eu vou utilizar 3 contas. Olha só, 2 contas eu vou debitar. A duplicata que eu paguei e os juros passivos. Juros passivos são despesas. Então eu estou fazendo uma troca de patrimônio, que é a troca do dinheiro pela duplicata que eu paguei. E nessa troca, eu também estou pagando juros. Como eu estou pagando juros, eu estou perdendo. Então é uma permuta junto com uma perda. Então eu tenho um fato misto diminutivo. E pensando nas fórmulas, é a terceira fórmula, 2 contas debitadas e uma conta creditada. Sexto exemplo, pagamento de duplicatas com desconto. Agora já é diferente, eu paguei a duplicata e ganhei um desconto. Quando eu ganho um desconto, eu tenho uma receita. Então eu tenho uma conta debitada, foi a conta duplicatas a pagar, e diversas contas creditadas. A conta caixa, de onde saiu o dinheiro, e o desconto obtido, que é a receita que eu ganhei. Então nesse caso eu tenho uma permuta junto com um ganho. Eu tenho um fato misto aumentativo. E o lançamento é aqui de segunda fórmula, uma conta debitada e 2 contas creditadas. O número 7, recebimento de duplicatas com desconto. Eu estou recebendo a duplicata, trocando a duplicata pelo dinheiro, mas eu estou dando um desconto para o meu cliente. Então, nesse caso, eu estou perdendo. Novamente, um fato misto, diminutivo. Houve a troca junto com a perda. E o lançamento é de terceira fórmula, porque 2 contas foram debitadas, caixa e descontos concedidos. E apenas uma conta foi creditada, duplicatas a receber. O 8º exemplo, eu tenho o recebimento de duplicatas com juros. Nesse caso, eu troquei o dinheiro pela duplicata, mas eu cobrei juros do meu cliente. E todas as vezes que eu cobro juros do meu cliente, eu estou ganhando. São as receitas, que nós chamamos de juros ativos. Então, eu tenho uma permuta, que foi a troca do dinheiro pela duplicata, junto com o ganho, que são os juros ativos que eu recebi. Então, eu tenho novamente um fato misto aumentativo. E pensando nas fórmulas, é um lançamento de segunda fórmula, é um débito e 2 contas creditadas. No número 9, nós temos a compra de um imóvel com mobília para pagar metade à vista e metade a prazo. Então nós vamos utilizar 4 contas nessa história. 2 contas debitadas, que são as aplicações. Toda conta que eu debito, eu falo que é uma aplicação. Então eu tenho diversos débitos. Uma conta imóveis e a outra conta móveis e utensílios. Contra 2 contas creditadas, são as formas que eu vou pagar. Uma parte eu vou pagar à vista, pode ser do caixa, da minha conta bancária, e o restante eu vou financiar. Então eu tenho 2 débitos contra 2 créditos. Pensando nas fórmulas, é um lançamento de 4ª fórmula. São 2 contas debitadas e 2 contas creditadas. Mas pensando nos fatos, é apenas um fato permutativo, pois envolveu apenas patrimônio. Não houve movimentação no total do meu patrimônio líquido. Então é só uma permuta. 10º exemplo, pagamento dos salários referentes ao mês anterior. Eu estou pagando hoje os salários do mês passado. A despesa foi lançada no mês passado. Lá houve o fato modificativo diminutivo. Hoje eu só estou cumprindo com a minha obrigação. Eu estou trocando o dinheiro pela obrigação. Então é um lançamento de primeira forma e é apenas uma permuta. É a troca da obrigação pelo dinheiro. 11º, aquisição de uma apólice de seguros. Adquirir uma apólice de seguros significa adquirir um direito. Então, na contabilidade, entrou um direito para a empresa e ela assumiu uma obrigação de pagá-lo ou pode ter pago à vista. Então, débito, direito adquirido,
nós chamamos em contabilidade de seguros a vencer. Crédito, caixa, se eu paguei à vista, ou seguros a pagar, se eu vou pagar isso parcelado. Mas para a minha contabilidade isso é apenas uma permuta. Por que uma permuta? Porque esse seguro, ele ainda tem a validade pela frente. Hoje ele é um direito, então eu estou trocando o dinheiro pelo direito, ok? No decorrer dos meses, essa pólice de seguro vai perdendo a validade. Então essa perda de validade é que nós vamos chamar de despesas. Então nós temos o 12º exemplo, a apropriação mensal da pólice de seguros. Cada mês que passar a validade do meu seguro, eu vou lançar isso em despesa. Então eu vou reconhecer a despesa de seguro referente ao mês, onde eu faço esse lançamento. Débito, seguros, que é uma despesa, e crédito eu dou baixa na conta seguros a vencer, que era o direito. Então o direito vai diminuindo e eu vou reconhecendo na despesa. Nesse caso é um fato modificativo diminutivo, é o reconhecimento da despesa, reconhecimento contábil, não houve pagamento de nada. 13º, pagamento de duplicatas, é apenas uma permuta. Eu estou trocando a obrigação pelo dinheiro. Duas contas patrimoniais, lançamento de primeira fórmula. 14º, venda de mercadorias com lucro. Eu estou trocando a mercadoria pelo dinheiro e nessa troca está ocorrendo um ganho. Então é uma permuta com um ganho. É um fato misto aumentativo. E se eu fosse pensar nas fórmulas, entrou dinheiro no caixa, mas eu creditei duas contas, as mercadorias que foram embora e o lucro que eu obtive, que também é um crédito. Então eu tenho aqui um lançamento de segunda fórmula, um débito e dois créditos. Por último, nós temos uma venda de mercadorias com prejuízo. Seria o pensamento contrário ao anterior. Eu tenho duas contas para debitar. É o dinheiro que entrou no meu caixa e o prejuízo que eu tive, que na contabilidade o prejuízo eu também debito. Mas o que saiu da minha empresa foi apenas a mercadoria. Então eu tenho dois débitos, um no caixa e um no prejuízo nas vendas. E crédito na conta mercadorias. Pensando nas fórmulas de lançamento, eu tenho aqui um lançamento de terceira fórmula, dois débitos e um crédito. Pensando nos fatos contábeis, eu tenho um fato contábil misto diminutivo. É a troca da mercadoria pelo dinheiro e nessa troca ocorreu uma perda. Então esses são os fatos contábeis e as fórmulas de lançamentos da nossa aula de hoje.